Você já parou para pensar que, todos os dias, uma parte de você simplesmente some, e ninguém, nem uma única vez, em toda a história da humanidade, conseguiu perceber esse desaparecimento acontecendo? Pensa comigo, durante milhões de anos, nossos ancestrais precisaram sobreviver a noite inteira em meio a leões, hienas e outros predadores, praticamente cegos no escuro, deitados no chão aberto da savana africana. E mesmo assim, toda santa noite, o cérebro deles fazia exatamente a mesma coisa que o seu cérebro faz agora, nesse exato momento em que você assiste a esse vídeo. Ele desligava, sem aviso, sem despedida, sem deixar vestígio nenhum daquele instante. Como uma espécie inteira sobreviveu a isso? E por que, depois de tanto tempo de evolução, ainda carregamos esse mesmo apagão? A resposta está escondida bem no meio da nossa própria história como espécie. A maioria das pessoas pensa em dormir como algo simples. Você se cansa, deita, e o corpo desliga, tipo um interruptor. Parece bobo até questionar isso, porque a gente faz isso desde que nasce, sem nem perceber. Mas, quando você para pensar direito, percebe que existe algo estranho ali. Você nunca sentiu o momento exato em que cruzou a linha entre estar acordado e estar dormindo. Não existe uma versão embaçada da noite passada guardada na sua cabeça, ficando cada vez mais confusa até sumir. Existe só um corte seco. Um instante você estava pensando em alguma bobagem qualquer, e no instante seguinte, já era manhã. E isso não é uma falha rara. Isso acontece com você, com seus pais, com seus avós, e aconteceu também com qualquer ser humano que já existiu, incluindo aqueles que viveram centenas de milhares de anos antes de qualquer cidade, qualquer casa, qualquer porta trancada existir. E é aqui que a coisa fica interessante, porque esse apagão não é um defeito de fabricação. Ele é resultado direto de como o cérebro humano evoluiu para lidar com uma das situações mais perigosas da vida de um animal: ficar completamente indefeso, deitado, sem enxergar o que se aproxima, por horas seguidas. Pensa na vida de um hominídeo que viveu, digamos, 1 milhão de anos atrás. Sem tocas seguras, sem fogo controlado na maior parte do tempo, sem paredes, sem portas. Dormir, nessa época, era literalmente um dos momentos mais arriscados do dia. E ainda assim, esses ancestrais precisavam dormir, porque o cérebro deles, assim como o seu, dependia do sono para funcionar direito no dia seguinte. Então a evolução criou uma solução curiosa. Ao invés de fazer o cérebro simplesmente desligar tudo de uma vez, ela criou um sistema de portas. Uma estrutura interna, localizada bem no centro do cérebro, que funciona como um portão de entrada para tudo que os olhos veem, os ouvidos escutam e a pele sente. Enquanto você está acordado, esse portão fica escancarado, deixando passar toda a informação do ambiente. Mas, no momento em que o corpo começa a entrar em sono, esse portão começa a se fechar aos poucos, cortando a passagem de informação para a parte do cérebro que forma pensamentos conscientes e memórias. O que quase ninguém sabe é que esse fechamento não é instantâneo, nem completo de imediato. Ele é gradual, quase like um dimmer de luz sendo abaixado devagar. E, durante esses minutos de transição, o cérebro humano faz algo estranhíssimo. Ele começa a gerar imagens, sons e sensações completamente inventadas, sem nenhum estímulo real por trás. Formas geométricas passando diante dos olhos fechados. Fragmentos de rostos desconhecidos. O som de alguém chamando seu nome, mesmo sem ninguém por perto. E, o mais famoso de todos, aquela sensação repentina de estar caindo de um penhasco que não existe, seguida por um solavanco no corpo inteiro que te joga de volta para a consciência num piscar de olhos. Isso tem um nome técnico, mas o que importa aqui é a origem provável desse comportamento. Uma das teorias mais aceitas sugere que esse espasmo é um reflexo herdado de ancestrais muito antigos que dormiam em árvores, não no chão. Para esses primatas ancestrais, um relaxamento muscular repentino durante o sono podia significar uma coisa só: estavam escorregando de um galho, prestes a cair de uma altura que podia ser fatal. Então o cérebro deles desenvolveu um mecanismo de emergência. Assim que sentisse os músculos relaxando rápido demais, disparava um comando elétrico instantâneo para os músculos se contraírem, como se estivessem se agarrando a alguma coisa. Milhões de anos depois, os seres humanos já não dormem em árvores, mas a parte mais impressionante vem agora. Mesmo vivendo esse pequeno espetáculo de alucinações, imagens e quedas fantasmas praticamente toda noite, você nunca se lembra de nenhum detalhe disso na manhã seguinte. E o motivo é que, exatamente durante essa fase, a estrutura do cérebro responsável por transformar experiências em memórias permanentes também está mudando de função. Ao invés de gravar coisas novas, ela entra no modo de organização,
revisando e arquivando memórias que já foram formadas ao longo do dia, decidindo o que vale a pena manter e o que pode ser descartado. É como se, bem no momento em que o show mais estranho da sua noite está acontecendo dentro da sua cabeça, o gravador tivesse sido desligado de propósito. E aqui existe um detalhe que muda completamente a forma de enxergar isso. Os cientistas descobriram que esse desligamento não acontece de uma vez só no cérebro inteiro. Ele acontece região por região, em momentos ligeiramente diferentes. Uma parte pode já estar mergulhada num estado parecido com sono, enquanto outra ainda mostra sinais de atividade totalmente desperta. É por isso que, se você já cochilou sem querer numa aula chata ou numa viagem de ônibus longa, às vezes você tem uma lembrança vaga e confusa de algo que aconteceu bem antes de acordar de novo, porque uma parte do seu cérebro continuou funcionando um pouco mais que as outras. Só que existe um detalhe que muda tudo quando a gente olha isso pela lente da evolução. Comparando com outros animais, o ser humano é, na verdade, um caso raro. Golfinhos e algumas espécies de aves conseguem dormir com metade do cérebro de cada vez, mantendo o outro lado alerta o suficiente para continuar nadando ou voando, e principalmente para continuar de olho em predadores. É um truque impressionante de sobrevivência. Nós, seres humanos, perdemos completamente essa capacidade. Nosso cérebro desliga inteiro, dos dois lados, ao mesmo tempo. E a explicação mais aceita para essa diferença tem a ver com o comportamento que nossos ancestrais desenvolveram muito antes de qualquer avanço tecnológico: dormir em grupo. Ao se agruparem durante a noite, cercados por outros membros do bando, os primeiros humanos deixaram de precisar que cada indivíduo ficasse parcialmente alerta o tempo todo. Bastava que alguns do grupo permanecessem mais sensíveis a ruídos, enquanto os demais mergulhavam num sono mais profundo. A vigilância deixou de ser individual e virou coletiva. E é justamente por isso que é aqui que a história fica ainda mais surpreendente. Quando o controle do fogo entrou na equação, provavelmente há centenas de milhares de anos, o padrão de sono humano mudou de novo. Ter uma fogueira acesa durante a noite significava, pela primeira vez, algum nível de proteção contra predadores e contra o frio, o que permitiu que o sono se tornasse um pouco menos tenso, um pouco menos superficial. Registros de sociedades que ainda hoje vivem sem eletricidade, isoladas em regiões remotas, mostram um padrão curioso e revelador. Muitas delas não dormem em um único bloco contínuo de 8 horas, como a maioria das pessoas faz hoje. Elas dormem em 2 períodos separados, com um intervalo de vigília calma no meio da noite, geralmente perto do calor da fogueira, conversando baixinho ou simplesmente descansando acordadas antes de voltar a dormir. Esse padrão, chamado por pesquisadores de sono bifásico, pode ter sido a norma da nossa espécie por boa parte da nossa história, e só foi substituído pelo sono contínuo de 8 horas depois da chegada da iluminação artificial, que empurrou o horário de dormir para mais tarde da noite e comprimiu tudo num único bloco ininterrupto. Ou seja, até mesmo a forma como a gente organiza o sono ao longo da noite é uma invenção relativamente recente, muito mais recente do que o próprio apagão de memória que estamos tentando entender. Mas guarda essa curiosidade, porque a parte mais impactante de tudo isso ainda está por vir. Os cientistas que estudam a estrutura do cérebro humano descobriram algo que praticamente ninguém espera ouvir. Esse mecanismo de portão sensorial, esse fechamento gradual que apaga sua memória do momento de adormecer, não é uma invenção recente da nossa espécie. As estruturas cerebrais responsáveis por esse processo são extremamente antigas, e exames em crânios fossilizados, junto com estudos comparativos entre humanos modernos e outros hominídeos extintos, sugerem que espécies como os neandertais, que viveram lado a lado com os primeiros humanos modernos, quase certamente experimentavam exatamente o mesmo apagão que você experimenta hoje. Isso significa que, toda noite, por pelo menos várias centenas de milhares de anos, todo indivíduo de todas as espécies humanas que já existiram viveu esse mesmo mistério, sem exceção. Nenhum neandertal, nenhum ancestral antigo, nenhuma pessoa que já nasceu jamais conseguiu sentir o próprio momento de adormecer. É, sem exagero nenhum, E o mais bonito nisso tudo é perceber que essa falha nunca foi realmente uma falha. Foi uma escolha da evolução, repetida geração após geração, porque funcionava. O cérebro decidiu, silenciosamente, ao longo de um tempo imenso, que era melhor sacrificar a lembrança de um momento sem valor nenhum de sobrevivência em troca de proteger o corpo durante as horas mais vulneráveis do dia. Cada vez que você fecha os olhos hoje à noite e desaparece por algumas horas sem perceber, você está repetindo um comportamento que conecta você a cada ser humano, cada hominídeo, cada ancestral distante que já dormiu debaixo de um céu estrelado, com medo do escuro, confiando que o corpo saberia se defender sozinho enquanto a mente descansava. É estranho pensar que uma das experiências mais comuns e mais repetidas da sua vida também é,
ao mesmo tempo, uma das mais antigas heranças que você carrega dentro de si. Você nunca vai lembrar do instante em que adormeceu essa noite. Mas, de certa forma, esse próprio esquecimento é a prova viva de uma história de sobrevivência que começou muito antes de qualquer um de nós existir. Se você gostou deste vídeo, deixe o like, se inscreva e aperte o sininho para notificações de novos vídeos do nosso canal.